amigos, a série que nós começamos hoje é sobre os mistérios da mente humana, como nós havíamos avisado que iniciaríamos com uma live lá em Passo Fundo, mas devido à dificuldade de internet nós não conseguimos fazer. Bom, então hoje nós vamos ver mais ou menos o esquema de como será essa série. Obviamente, o cérebro humano não é brincadeira. Os mistérios aparecem a cada dia. Quando a gente menos espera, quando a gente acha que já sabe muita coisa sobre ele, aparecem coisas diferentes. Então, uma das coisas que nós vamos especificar aos poucos em alguns dos nossos programas dessa série, né, é sobre o gene. Logicamente, o gene que está dentro de cada uma das nossas células no DNA era entendido como uma coisa fixa que não mudava de maneira alguma, e hoje a gente sabe que ele é alterado, ele é editado a cada momento, a depender de diversas circunstâncias. E o mais interessante é que em 1940, ou seja, há muitos anos atrás, né, dois cientistas conseguiram detectar um vírus fazendo uma edição genética. Imaginem só que hoje nós consideramos edição genética uma coisa surpreendente, até uma coisa estratosférica, coisa de ficção científica, embora nós já tenhamos conhecimento que ela está sendo feita. Todos vocês tiveram conhecimento daquela história do He Jiankui, aquele chinês que fez a edição de dois gêmeos, né, e que ficaram imunes à AIDS. Para quem não se lembra, ele fez a edição e foi apresentar o trabalho lá em Hong Kong, no Congresso Científico. Apresentou a ideia dele, a mudança na edição genética, que ele não usa rigorosamente a tesoura molecular CRISPR-Cas9. Ele usa uma modificação desenvolvida por ele e seus colegas. Pois bem, depois dele apresentar tudo isso, ele avisou que já havia feito a edição de dois gêmeos e que eles já haviam nascido totalmente imunes à AIDS. Obviamente, para quem se lembra, ele foi imediatamente preso pela China na universidade e a comunidade científica veio toda abaixo, dizendo que isso é uma coisa antiética, é um problema sério que não poderia ter sido feito, porque realmente para que a gente faça uma edição genética com pessoa, primeiro precisa fazer com um bicho, que normalmente é o camundongo, e depois da conferência por pares e tudo, então é autorizada a experimentação com seres humanos. A gente sabe, todos os meus alunos sabem, que Karina Grise Oliveira, por exemplo, já conseguiu inclusive editar o gene TRPC6, que cura o autismo, mas ainda no camundongo, tá? Pois bem, então esse é um dos assuntos que nós vamos tratar na nossa série, que é edição genética. Mas nós vamos falar principalmente de cérebro. Então, o gene que nós estamos mais interessados são os genes que trazem as características das doenças, dos transtornos, das síndromes, etc., principalmente agora das deficiências intelectuais que existem em alguns autistas, das deficiências intelectuais existentes nos síndrome de Down, naqueles que são considerados DI mesmo, deficiente, que antigamente era chamado de retardo mental, e em outras comorbidades, né? Bom, uma das coisas também interessante é que no aspecto edição genética, em 1940, dois cientistas já haviam identificado um vírus editando um gene. Só que eles não deram importância a isso, já que nem se conhecia, nem se sabia que podia fazer uma edição genética. Mas isso ficou registrado e hoje nós sabemos que desde 1940 já havia sido feita essa observação, que se tivesse sido divulgada, talvez a terapia por edição genética já tivesse com um avanço maior, né? Então isso é uma das coisas muito importantes. Agora, outra coisa interessante é que no momento em que He Jiankui mostrou a edição desses dois gêmeos,
Na Grã-Bretanha, cientistas disseram que esse tipo de edição feita por ele, nesse gene que faz a pessoa ficar imune à AIDS, ela certamente ela vai reduzir a expectativa de vida das pessoas. Então eles publicaram isso e eu mesmo fiquei preocupado. Poxa, é mesmo? Será que é verdade? Quando eu fui ler o artigo completo, realmente reduz a expectativa de vida. Mas é uma redução assim de 2, 3 anos. Então não tem sentido o que foi falado, pelo menos no meu modo de entender, isso não tem o menor sentido. Outra coisa que nós vamos levar em consideração nessa nossa série é a formação das redes neurais, da fecundação até a idade adulta. A neurofisiologia cerebral, a formação da neurofisiologia cerebral é uma coisa muito importante. E ela está toda no meu próximo livro, que é o 6º livro, né, que é a Construção da Inteligência, que deve ser publicado em janeiro do ano que vem. Então o que é importante disso? É importante que nós tomemos muito cuidado com todos os momentos da formação de uma criança, desde o momento da fecundação. E embora isso só vai estar mostrado nesse livro meu a partir de janeiro ou fevereiro de 2020, muita coisa já se sabe. Por exemplo, naquele meu livro Afetividade na Educação, já mostra todas as fases do desenvolvimento da criança e os perigos que ocorrem quando nós entendemos uma das fases erradamente. E é exatamente isso que acaba, se nós entendemos erradamente, acaba prejudicando a formação neurofisiológica. Então nós temos que tomar bastante cuidado com cada etapa da evolução de uma criança, desde o momento que ela nasce, e mais importante ainda, que essa só estará no próximo livro, desde a fecundação. Porque várias formações cerebrais, formações no cérebro encefálico, podem ser prejudicadas devido a alguma coisa ocorrendo no ambiente externo. Por isso que é muito importante que as meninas sejam preparadas para saberem exatamente o dia da fecundação. Isso naquele meu livro Sexualidade Humana, que já está reeditado agora, ele mostra no último capítulo exatamente isso, como as meninas podem preparar o seu mapa de fertilidade humana para terem convicção do dia exato do momento da fecundação e o início da formação do feto. Com isso, quem sabe isso, sabe quais são os cuidados que tem que tomar a partir dali para não prejudicar a formação neurofisiológica da criança. Então nós já temos aí o que? No Afetividade na Educação mostra o que nós devemos fazer em cada fase da educação a partir do nascimento da criança. No Sexualidade Humana mostra a maneira das mulheres saberem rigorosamente o dia exato em que ficaram grávidas e começou a gestação. Isso tudo é importante. Juntando esses dois livros com o próximo, que é o 6º, nós vamos ver agora todos os detalhes do desenvolvimento neurofisiológico para que a gente tenha garantia da construção da inteligência da criança. E nessa série nós vamos falar muito sobre tudo isso, tá? O que mais que nós vamos ver nessa série? Nós vamos ver também os memes e a herança comportamental. O que são os memes? Eu falei dos genes, né? Os memes meme foi um nome criado por Richard Dawkins, né? Muito semelhante a gene, mas que, como o gene traz o que? O gen traz toda a programação do desenvolvimento biológico da pessoa, o meme traz toda o conhecimento cultural. Então ele é a herança cultural da pessoa. Antigamente nós não identificávamos as informações que vêm no meme das pessoas. Hoje nós conseguimos identificar. Por quê? Porque a evolução está tão rápida que nós vemos quando a criança nasce, ela já tem conhecimento de coisas que nós ficamos espantados. É exatamente isso que está no meme. Onde está o meme, nós não sabemos. Pode estar naquela parte do DNA que era chamado de DNA, ainda é chamado de DNA lixo, né? E que é aquela parte que aquele cientista Roger Tsien, que ganhou um prêmio Nobel há alguns anos,
descobriu que não é lixo coisa nenhuma e que cada grama desse nosso DNA tem a possibilidade de ter 1000 terabytes de memória. Então muita coisa pode estar escondida aí, muita coisa pode estar arquivada aí, muita coisa pode significar, inclusive o meme pode estar aí também. Nós vamos ver o que existe nisso, o que nós já temos de pesquisa em relação a isso. E quem quiser ir pesquisando para nós debatermos, vai pesquisando, tá? Porque vai ser interessante nós trocarmos essas ideias a respeito desses mistérios do cérebro humano, né? Outra coisa importante que também nós vamos comentar, mas que não é da nossa linha de pesquisa, são os microcérebros utilizados por Alison Mootri na sua pesquisa sobre o autismo. Então nós vamos dar uma geral sobre isso para todo mundo saber, se bem que isso Alison mesmo já está divulgando a cada momento, teve até já reportagem na Globo sobre isso, mas é muito interessante nós tocarmos nesse assunto para estimular aqueles biólogos que querem entrar na mesma linha de pesquisa que é a neurobiologia e saber como é que Alison Mootri está trabalhando, quem sabe ser parceiro de Alison Mootri nisso, né? É importante que todos os alunos de ensino fundamental, ensino médio, comecem nessa série nossa, a tentar entender se isso que eu estarei falando em todos os nossos vídeos se desperta a sua atenção. Se despertar, já sabe qual é o caminho. O caminho vai ser a biologia para fazer neurobiologia, né? Quem sabe a psicanálise, a psicologia e depois a psicanálise, fazer a neuropsicologia, a neuropsicanálise, que também vai entrar por esse aspecto, né? Quem sabe a neurologia na medicina para fazer neurociência, para entender as redes neurais com mais profundidade, né? Então essa série vai ser muito interessante para os estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Outra coisa interessante que nós vamos conversar é sobre os supercomputadores quânticos. Lógico, nós estamos falando de cérebro, mas é o cérebro artificial, que é muito interessante quando nós fizermos a ligação de um com o outro. Os supercomputadores quânticos pode ser que sejam a imitação perfeita do nosso cérebro, já que em Lausanne, na Suíça, já foi detectado que nossas redes neurais trabalham em até 11 dimensões. Os supercomputadores quânticos, de alguma forma, poderão ter alguma semelhança em relação a isso. Vamos conversar sobre tudo isso. Então, amigos, essa é a essência da nossa série. Então eu peço a todos vocês, adolescentes do ensino fundamental, do ensino médio, amigos pesquisadores, médicos, psicólogos, psicopedagogos, biólogos, todos os que estão nos acompanhando, que quem sabe seria interessante vocês começarem também essas pesquisas para nós podermos trocar ideias sobre isso. Obviamente uma coisa que está difícil é fazermos as nossas lives, tá? Por causa do problema da internet. Mas nós já vamos criar um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa que vai ter unidade em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, unidade em Salvador, na Bahia, unidade em Ilhéus, na Bahia também, unidade em Ceabra, na Bahia, e também unidade em outros estados, como por exemplo, eu acredito que nós vamos formar uma unidade em Ipixuna do Pará, no estado do Pará. E todos os outros estados, se quiserem então entrar nesse processo, nós vamos fazer como? Os grupos de cada cidade vão estar estudando um tema que nós vamos escolher, né? E dentro dos temas sugeridos pelos próprios grupos, e então a cada mês ou até quem sabe de 15 em 15 dias nós vamos ver como fazer um encontro pelo Skype para nós podermos debater o tema estudado por cada um. Então ver um momento que seja prático, fácil, de todos nós nos reunirmos na mesma hora e fazemos o debate para cada um apresentar o que descobriu sobre aquilo, e com isso nós podemos ir levando adiante esse tema que nós vamos então discutir. Pois bem, esse então é o nosso primeiro vídeo, que é a apresentação da série Os Mistérios do Cérebro, tá? E nós vamos então a partir de agora planejar já o tema
do próximo vídeo, que é o segundo vídeo e o primeiro temático, ok? Então aguardo todas as sugestões, críticas, comentários, perguntas, dúvidas de todos vocês. Mandem pelo nosso e-mail, robertoanderson@gmail.com. Podem mandar também pelo WhatsApp. Todos vocês já sabem, é 71996241011, tá? Para que nós possamos então debater isso. Hoje eu estou em Ponta Grossa, no Paraná, relaxando um pouquinho depois dessa maratona que nós tivemos em Passo Fundo, e amanhã eu devo partir já para Sorocaba, no estado de São Paulo, e lá a gente deve fazer então talvez já o segundo vídeo dessa série, se bem que vai ter também o segundo vídeo da outra série que nós começamos, talvez amanhã seja o segundo da outra série. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.